Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. Vamos ficar em pé, vamos orar. Dando início, à nossa aula com a oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus Eterno, Deus Santo de Israel, nós queremos te louvar, te agradecer por tudo, ó Pai, por esta manhã, por essa tarde, por essa noite, por nós estarmos aqui, Senhor Deus, no encerramento do nosso penúltimo livro, Senhor Deus, deste curso. Obrigado, Senhor Deus, porque se chegamos até aqui, é porque o Senhor nos concedeu esta bênção, essa graça, Pai. Senhor Deus, abençoa cada vida, os irmãos que já chegaram, os irmãos que estão vindo, traz em paz, livre de todo mal, Senhor Deus, e dai-nos uma boa aula, Pai. Aqueles que estão passando por alguma dificuldade, Senhor Deus, como o caso da irmã Amanda, que viajou, Senhor Deus, por causa do velório da sua avó, meu Deus, que o Senhor venha consolar, meu Deus, para a glória do nome do Senhor, nós te pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus, amém? Irmãos, posso se assentar? Vamos, neste momento, irmão, então, dar início aí. Cooperar comigo aqui. A avó da irmã Amanda, aí ela foi para São Paulo. Então, irmãos, vamos lá. Geografia e História, lição de número 5, a igreja contemporânea. E hoje, então, nós estamos encerrando já, falando aí sobre a igreja nos dias atuais, a igreja do século XIX até os dias atuais, tá? Já vimos aí, irmãos, então, a lição de número 1 do Bíblico do Antigo Testamento, lição de número 2 foi a geografia da Palestina, e eu confesso para os irmãos, para mim, mudou bastante, irmãos, eu nunca tinha, na realidade, estudado sobre geografia bíblica, e hoje, quando eu estou lendo a Bíblia, já estou lembrando daqueles lugares lá que foi falado, e hoje eu já tenho uma base, assim, de aonde aconteceu aquele negócio. Para mim, mudou bastante. E a lição número 3, hidrografia da Palestina, vimos aí os rios, os mares, os lagos, A lição número 4, então, a história do cristianismo, o surgimento e a expansão da igreja. E hoje, então, a igreja contemporânea. Vamos fazer, irmãos, como de sempre, uma leitura na palavra do Senhor. A gente poderia ganhar tempo, mas ler a Bíblia nunca é demais. Então, João, capítulo 10, versículo 16. E eu gosto muito desse versículo, irmãos, porque fala de nós, como igreja. João 10, versículo 16. Diz assim, espera aí que eu estou em Atos, cadê? João 10 e 16. Diz assim, ainda tenho outras ovelhas, que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Então, aqui, irmãos, está falando da igreja. Está falando daqueles que ainda iam aceitar a Jesus como Salvador. E quem é que estava dizendo? O próprio Jesus Cristo. Então, aqui, essas ovelhas que ele estava dizendo aqui, ainda tenho outras ovelhas, ele já estava dizendo sobre a igreja, que viria a nascer, ele estava iniciando a igreja, e ela iria acontecer, ia dar o seu alavanco, e hoje nós fazemos parte dessa igreja. Então, irmãos, hoje chegamos na última aula, e hoje, rapidamente aqui, nós vamos tentar aí nessa 1 hora aí de aula, vamos falar aí sobre a igreja contemporânea, os desafios da igreja de Cristo na atualidade, a igreja atual e o movimento pentecostal, pentecostalismo e o protestantismo, os grandes avivalistas. Não tem como falar, irmãos, de todos esses avivalistas, e faltou muitos aqui que poderiam ter entrado, mas não tem como a gente falar, mas no livro dos irmãos, tem um resumo da vida destes grandes homens. Movimentos precursores do pentecostalismo moderno, o movimento pentecostal nos Estados Unidos, o movimento pentecostal que veio dos Estados Unidos e iniciou no Brasil. Aí nós vamos ver aqui uma comparação entre os evangélicos, o crescimento dos evangélicos no Brasil
de 1980 a 2000 e de 2000 a 2010. Então, os irmãos estão notando aí que esse livro, ele tem um atraso. E, possivelmente esse livro aí foi escrito aí talvez em 2013, esse livro aí, tá? E já teve outras edições também, mas esse aí é o mais atual. Então, tem aí um atraso aí, né, porque o censo aqui é até 2010, onde ele cita, né? E vamos falar, irmão, sobre o neopentecostalismo e algumas aberrações que acontecem no neopentecostalismo, tá? E então concluímos e vamos para a nossa prova logo após, tá? Então, irmãos, a igreja contemporânea, o que significa contemporâneo? Aí está aí no livro dos irmãos, aquilo que é do mesmo tempo, ou aquilo que é do tempo atual. Então isso é ser contemporâneo. O período da igreja contemporânea corresponde de que período? Ao período que se inicia a partir do século XIX para cá. Tá? Então, desde o século XIX é chamado de igreja contemporânea. Tá? E é necessário a gente compreender isso aí, irmãos. Porque é através de entender como foi o desenvolvimento da igreja contemporânea, é que nós vamos entender muitas coisas que acontecem. Coisas boas e coisas ruins. Tá? Então é necessário a gente conhecer a igreja contemporânea, né? A história da igreja contemporânea. Vamos aí, irmãos. Os desafios da igreja de Cristo na atualidade. E aí, irmãos, não pode espantar aí que ele entrou num assunto aí sobre... Ele não foi já entrar conversando, falando sobre a igreja, o desenvolvimento, mas primeiro ele toca nos desafios que estamos enfrentando. E por isso que eu estou falando que esse livro, possivelmente ele é de 2013, porque ele apresenta aí o maior desafio hoje na questão de trazer prejuízos para a igreja. Ele cita que é a televisão, né? E nós hoje, irmãos, nós podemos dizer que não é, a televisão até está ficando em segundo lugar. Tem lugares aí, irmãos, tem casas aí que pouco se assiste televisão hoje. Pouco se assiste, por incrível que pareça. Mas o que tem hoje, irmãos, desviado, infelizmente, tem desviado, e principalmente, irmão, para o mal que eu estou falando, desviado para o mal. Não estou dizendo desviar para uma perca de tempo, desviar para você não ler a Bíblia, mas desviar para o mal. Hoje não é a televisão mais, hoje é o celular. Então, nesse tempo aqui, em 2013, eu acho que não estava tão forte a questão das mídias sociais que nós temos hoje. Por isso, os irmãos viram aí, não sei quem foi que leu a lição, não vou perguntar também, né? Mas quem leu a lição, ele notou que ele falou que o maior desafio é a televisão, são os programas televisivos. E não é mais, por incrível que pareça, não é mais. Por outro lado, são as mídias sociais que têm causado grandes prejuízos para a igreja. Irmãos, são coisas boas, tá? Nós não temos que ficar satanizando, não. É através das mídias sociais, irmãos, que muitas pessoas têm aceitado a Jesus como Salvador. Em lugares aí, irmãos, aonde não tem como um obreiro, um missionário chegar, através de um celular, pessoas estão aceitando a Jesus como Salvador. Então, não é satanizar tudo, não. Do mesmo jeito, irmão, quando a televisão estava aí e era esse prejuízo maior, muitas pessoas satanizavam, mas a televisão também tinha as suas programações boas, né? Mas nós não podemos satanizar tudo, não. Então, irmãos, ele fala aqui, os desafios da igreja de Cristo na atualidade. A igreja vem sofrendo um terrível ataque à medida que se expõe à invasão e controle dos meios de comunicação, que de uma forma indesejada despejam um verdadeiro lixo nos lares, poluindo o ambiente.
prejudicando o relacionamento familiar. E aí vamos para a televisão. Vamos para a televisão, né? Irmãos, a televisão é uma coisa interessante. Se você estiver dentro da sua casa e chegar uma pessoa desconhecida ou que não é morador da sua casa, e se ele falar um palavrão dentro da sua casa, o que você fala? O que você faz com ele? Você manda ele calar a boca, manda ele respeitar, né? Se ele insistir, você pede até para que ele se retire. E quando é a televisão que despeja o palavrão dentro da sua casa, o que você faz? Eu mudo de canal. Muitas vezes não muda. Você fala assim, nossa, mas para que isso? Olha, que absurdo. Alguma coisa assim. Mas você não trata do mesmo jeito. E é esse um dos grandes perigos, irmão, de se tornar, de se banalizar as coisas de Deus. E aí, voltando para a questão da televisão também, é justamente isso que tem acontecido, irmãos. A televisão tem servido, com toda certeza, para desfazer. Foi esses dias atrás falando aqui sobre algumas novelas aí, onde apresenta o crente como aquele crente quadrado. Aquele crente que, né? Irmãos, se é para chamar a gente de quadrado, ainda bem que eles não estão falando a mentira, né? Porque, irmãos, se a gente for não concordar com o pecado, é ser quadrado, então vamos continuar sendo quadrado. E o que a gente glorifica a Deus, irmão, é que a Nova Jerusalém, a Bíblia diz que ela é quadrada. Lá está escrito em Apocalipse. O formato dela é quadrado. Então, o crente que vai entrar na Nova Jerusalém, ele é quadrado também. E o quadrado, irmão, ele é tão importante que o quadrado ele não é fácil de levar ele. Se o crente for redondo, aí é outra coisa. Aí ela leva para lá e leva para cá. Mas um crente quadrado, ele não mexe de qualquer maneira, não. Não é qualquer vento que leva, não. Então ele toca muito nessa questão aqui, e é esse o primeiro ponto, que é a influência da mídia. Infelizmente, os filhos são massificados pela mídia e seus programas nocivos que desvalorizam a família e vão, irmãos, preste atenção aqui, e vão de encontro aos valores morais e espirituais. Eu vou explicar aqui para os irmãos nunca mais errar. De encontro e ao encontro, tá? Aqui está dizendo, irmãos, que os programas nocivos que desvalorizam a família vão de encontro aos valores morais e espirituais. É isso que nós estávamos falando aqui, irmão. Hoje, por exemplo, igual hoje à tarde eu estava conversando com a minha esposa. Um cidadão foi preso aqui no DF aqui, porque ele tirou o filho dele de dentro do carro na chinelada. Só que o problema é que ele deu chute e ele arrastou ele pelo braço, um menino de 12 anos. Mas, irmão, menino de 12 anos também é só a graça de Deus. Eu não estou justificando. Mas hoje, aí, esse cidadão, se ele colocasse o filho dele, fosse para a casa dele e disciplinasse ele em casa, ele teria evitado aquilo. Mas o grande problema é que ele fez para as pessoas verem, e hoje, irmão, se você der um tapa, uma bolacha, né? Uma chinelada, varada, irmão, uma vara. Eu apanhei de vara, irmão. E foi bom. Foi bom, irmã Fernanda, irmã Eloá, eu apanhei de vara, irmã Stephanie, eu apanhei de vara. E foi bom. Hoje eu respeito todo mundo. Hoje eu até para passar aqui na frente aqui, irmão, até para passar aqui na frente aqui, tá no meu sangue isso aí. É uma coisa assim, eu faço assim, eu abaixo, como se eu estivesse passando entre duas pessoas. Se eu pudesse, eu olhava para os irmãos e falava: irmãos, licença para eu passar aqui. Mas quem ensinou isso para mim? Minha mãe. Minha mãe ensinou isso para mim. Eu lembro como se fosse hoje. Meu pai, irmãos, estava conversando com um outro cidadão e eu passei no meio deles, irmãos. E eu estava tão assim, meio aéreo, que eu passei no meio deles. Quando eu olhei para trás, irmãos,
Meu pai estava de jeito assim, olha, ele estava conversando com o cidadão lá e olhando para mim e olhando para mim fazendo assim, ó. Irmão, aquilo ali para mim, meu pai nunca triscou a mão em mim, meu pai nunca me bateu, mas a minha mãe, irmão, me cortou na vara demais. Eu apanhei muito, apanhei muito e foi bom. Mas só que o pai, ele educava de uma forma, não era no momento assim, que esse carro mais rápido já pegou tudo do carro estava passando. O pai passava na frente, o pai esperava, depois deixava ir embora, a visita, aí é o momento dele. Não é igual hoje que as pessoas falam assim, chegar em casa, nós conversa, né? E conversa nada, irmão. Conversa, viado. Pois é. O problema foi esse, ele fazer diante da população, né? E aí, irmão, o menino também soltou os berreiros lá e aí virou aquele negócio todo. Então, irmãos, aquilo ali para mim foi uma surra, mas uma surra bem dada mesmo. E ele falava, eu escutava aqui, ó, eu escutava a minha mãe, o meu pai falando assim, ô Neide, bate nesses meninos, porque se eu pegar eu mato. Aí a gente fala, bate mãe, bate, né? Tudo com medo. Então, irmãos, hoje nós vivemos, a televisão está mostrando, a televisão está mostrando como que você deve criar. Olha aqui, irmão, a televisão está mostrando como que você deve criar, mas não do jeito correto, mas do jeito que eles querem. Mas preste atenção, quando esse menino for pego pela PM, quando for pego por policiais aí, ou até mesmo acontecer alguma coisa na rua aí, a própria imprensa vai cair matando em cima dessa pessoa. Então, irmãos, desvaloriza, mas ao mesmo tempo eles tiram o corpo fora, tá? Então, isso tudo vai de encontro aos valores morais e espirituais que nós encontramos na palavra de Deus. Até mesmo quando o filho ali, o homem vai servir, hoje em dia a gente não pode mais fazer nada, porque você já fala que vai processar, aí a mãe já aparece lá, em vez de, antes, né, quando eu fui recruta, eu ia de ônibus quando meu tio me levar, né, algumas vezes, mas depois quando começou o recrutamento, eu voltava de ônibus, ia com o pessoalzinho, pegava carona e tal. Hoje em dia tem pai que leva o filho lá, fica o dia todo lá, até 10 horas da noite, para pegar o filho lá na volta e levar para casa. Aí. Tudo Nutella, né, irmão? Então, assim, Nutella. Ele passa por alguma coisa a mais, ele já para de processar, já para de sair. E isso aí, irmãos, tá acontecendo lá na PM, já uns 2 cursos aí, já houve processo porque deixou o cidadão no sol. No sol, irmão. Meu Deus do céu. Vamos, né? Então, irmãos, infelizmente, tudo isso que está sendo ensinado aí, choca com a palavra de Deus, tá? Entendemos por valores ou princípios e leis as normas que regem a vida cristã fundamentado na palavra de Deus e no caráter de quem? De Cristo, tá? A televisão hoje é o maior problema? Eu já respondi aqui, né? A televisão hoje não está sendo tanto problema, mas o celular tá aí ganhando da televisão. Bom, criança hoje não brinca mais, né? Não brinca mais do lado de fora, né? Não corre mais, é tudo no celular, né? Vamos aqui. E outro problema, irmãos, é a inversão de valores. Isaías 5, versículo 20, vai dizer: ai daqueles que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal. E não é isso que está acontecendo hoje? A inversão de valores? Então, a família, na pós-modernidade, vem perdendo a sua função como agente educador. Foi dado para a família, irmãos, cuidado dos filhos. Mas isso aí está sendo passado para
situações aí, né? Tornando-se então essa família desarticulada. Os filhos que recebiam as informações exclusivamente dos pais e avós, agora absorvem os valores que são impostos pela sociedade. E isso, irmãos, por que está falando isso aqui? Porque é um dos maiores problemas que a igreja está enfrentando nos dias atuais. Tá? A família recebeu a incumbência divina de educar os filhos. Então não é a igreja, irmão. Tem gente que entrega na mão da tia, para a tia resolver a situação. Negativo. É você que tem que resolver a situação. Tá? Cabe a esta, ou seja, a família, solidificar os valores éticos e morais e ensinar sobre o valor das coisas espirituais, tá bom? Irmãos, e por que eu falo dessa forma aqui, irmãos? Ir de encontro e ir ao encontro é a mesma coisa? Tá, eu fiz aí, ó. Tem o mesmo sentido? Por que eu falo desde aqui, irmão? Porque muitos irmãos, na sua simplicidade, irmão, na sua simplicidade, tá? Eles falam assim, ó, meu Deus, vai de encontro àquela vida agora, Senhor. E eu fico ali, meu Deus do céu, não vai não, Senhor, não vai não. Não vai não, Senhor Deus, não vai não. Mas ainda bem, irmãos, que Deus, Ele não atende algumas orações. Hã? Pois é, mas ir ao encontro e ir de encontro é a mesma coisa? É o mesmo sentido? Não é. E eu vou explicar agora para os irmãos nunca mais errar isso. Tá? Pronto. Vou explicar aqui, ó, os irmãos não vão esquecer mais nunca, tá? Então vamos lá, ó, ao encontro e de encontro, tá? Vamos botar o cara para correr aqui. E ao encontro. Quando eu falo assim, ó, vai ao encontro. Quando duas ideias estão em harmonia. Duas ideias estão em harmonia. Aí é uma coisa que está indo ao encontro da outra. São duas coisas que concordam. São duas coisas que combinam, tá? Isso é ir ao encontro. Aí aqui, ó, olha a gravura aqui, ó, olha a gravura. Dois carros, eles vão ao encontro. Olha lá. Eles estão indo ao encontro. Um está vindo e o outro está indo e os dois vão embora junto. Então, quando eu falo assim, Senhor, vai ao encontro, aí sim, eu estou dizendo, Senhor, encontra essa pessoa, vai no que ela está pedindo, e aí Deus, nesse momento, vai com a glória dele, irmão, encontra aquela pessoa e dá a bênção para ele. Agora, vamos, o de encontro, o que é ir de encontro? Também dois carros. Quando duas ideias não estão em harmonia, ou seja, duas ideias se chocam, é ir de encontro. Lembra de desgraça, lembra de destruição, de desgraça, né? Outras não, para lembrar o de, né? Desgraça, destruição. Então ir de encontro é isso. Agora vamos para o carrinho aqui, ó. O que é ir de encontro? Olha lá. É ir de encontro um ao outro, tá? Então, pastor, eu falei, vai de encontro, vai acontecer uma desgraça mesmo? Não vai, porque Deus não vai lá, irmão. E vai porque que você está querendo que ele vá bater naquela pessoa, chocar com aquela pessoa. Deus não vai fazer isso. Não, aí a irmã está indo de encontro mesmo, né? Senhor, acaba com essa pessoa. Senhor, destrói essa pessoa. Mas, irmãos, a gente não pode orar de jeito não, tá? Essas orações imprecatórias aí, irmãos, não é oração que a gente pode fazer não, tá? Então, estão lembrados agora? Lembra dos dois carrinhos. Ir ao encontro e ir de encontro, tá bom? Só uma questão sobre essa situação aí
da família achar que, os pais achar que a igreja deve educar os filhos, às vezes isso não acontece nem só com as crianças, os adolescentes sempre acontece. Às vezes um adolescente está rebelde dentro de casa, foge ali do que os pais estão dominando ele para alguma coisa do tipo. Aí os pais veem aquela situação e colocam a liderança para os adolescentes. Sendo que às vezes a gente não tem nada a ver. Tem nada a ver. Irmão, aí é sempre achar defeito, nunca achar defeito em si mesmo. É sempre achar defeito nos outros. É a escola, é a igreja, é o Valparaíso onde eu moro, é a rua onde eu moro, é a casa onde eu moro, que não é uma casa boa, e nunca é a educação, né? Então, irmãos, vamos aí. A igreja atual e o movimento pentecostal. Nós precisamos lembrar aqui, irmãos, precisamos entrar aqui, antes de entrar no pentecostalismo e no protestantismo, nós precisamos reprisar aqui um pouco da aula passada. Irmã Fernanda, aquilo que a irmã perguntou, tá? Então, a igreja começou como? Igreja cristã primitiva. É a igreja dos apóstolos, tá? Da igreja cristã primitiva, veio a igreja cristã ocidental, tá? E aí houve a questão do cisma, que foi falado. Essa igreja cristã primitiva dividiu-se em duas vertentes, podemos falar dessa forma. A igreja cristã ocidental e a igreja cristã oriental, tá? A igreja cristã, houve esse cisma. Da igreja cristã ocidental, veio a igreja católica, o catolicismo romano. E da mesma igreja, irmãos, da mesma igreja, tá? Apesar que tenha saído do catolicismo em si, mas eu estou falando da onde que saiu. Veio também o protestantismo, tá bom? Alguém vai dizer, saiu do catolicismo. Tá, tudo bem, mas eu estou falando da igreja cristã em si, mas nessa parte ocidental. E a igreja cristã oriental, houve também ali a criação da igreja ortodoxa. E aí, irmãos, Fernanda, eu estava lendo, realmente, alguns falam que teve outro cisma, na própria igreja ortodoxa teve também cisma, que foi a questão da igreja cristã ortodoxa grega e a igreja ortodoxa russa. Isso aí foi desligamento da igreja cristã ortodoxa, tá? Outros cisma. Agora, se falar que sair do catolicismo o protestantismo é um cisma, eu prefiro não falar cisma, mas eu prefiro falar reforma. Foi uma reforma, tá? Então, dentro disso aqui, nós vamos entrar agora então na questão do pentecostalismo e do protestantismo. E vamos falar aqui, irmãos, tão somente do movimento pentecostal. Nós não vamos falar do tradicionalismo, não, irmão, porque é uma outra vertente e teria que ter mais tempo para falar sobre isso aí, tá? Então, o movimento pentecostal surgiu praticamente de dentro das igrejas tradicionais. Irmãos, depois que houve o batismo com o Espírito Santo, passou-se um bom tempo, a questão do batismo com o Espírito Santo, a questão do falar em línguas, a questão dos dons espirituais, foi deixado, irmãos, não vou dizer apagado, mas foi esquecido na igreja. E aí começou, irmãos, um movimento chamado cessacionismo. O que é cessacionismo, irmãos? Eles pregavam que os dons espirituais, o batismo com o Espírito Santo, todas as manifestações que aconteceu no Pentecostes cessaram, foi para os dias apostólicos. Então, houve esse pensamento, irmãos, e isso foi passando de uma pessoa para outra. Por isso, irmãos, que você quase não ouve dizer que houve batismo com o Espírito Santo, na época ali, nos 200 anos, 300 anos, 400 anos. Se tinha e acontecia,
foi algo que acontecia praticamente dentro da casa da pessoa e não era levado para outras situações. E se tinha, irmãos, e se acontecia alguma manifestação diferente, as igrejas tradicionais, elas não permitiam isso aí. E nós chegamos hoje, irmãos, a um cúmulo do absurdo de igrejas que eram pentecostais. Hoje, se você der um glória a Deus alto, todo mundo olha para trás. Igrejas pentecostais. Porque algumas, irmãos, também estão se tornando frias. Eu não vou dizer nem sensacionista, não, irmão, mas frias. E o fogo do Espírito Santo, irmão, ele não pode se apagar de forma nenhuma, tá? Então, os membros fundadores de igrejas pentecostais saíram em função de uma renovada dimensão de espiritualidade, não sendo mais aceito pelas igrejas tradicionais. Ali não era o lugar, irmãos, e eles não aceitavam mais isso aí também, tá? E nós temos um caso clássico na questão de Gunnar Wingre e Daniel Berg, tá? Que nós vamos chegar lá, tentar chegar no final sobre eles, tá? E aí, irmãos, acontece uma das primeiras manifestações fortes que nós temos, que nós conhecemos, que são as manifestações pentecostais, ou manifestações do Espírito Santo, ali em Chicago, na Rua Azusa, número 312. Esse local ali, irmãos, foi um local, o local mais forte aonde aconteceram manifestações do Espírito Santo, através de um negro, de um pastor negro chamado William Seymour. Esse pastor, ele se juntou com outras pessoas ali para fazer as suas orações e para buscar os dons do Espírito Santo. A história diz, irmão, se você ler muito sobre a história da Rua Azusa, ali diz que chegava a um ponto das pessoas levitarem, saírem do ar, de tanto poder que era manifestado nesse local. Irmãos, e quando tem barulho do Espírito Santo, barulho de pessoas glorificando e exaltando ao nome do Senhor, chama atenção de fora. Não foi isso que aconteceu em Atos dos Apóstolos? E estava acontecendo a mesma coisa lá na Rua Azusa, a ponto das pessoas estarem indo para aquele lugar e para poder receber o batismo com o Espírito Santo, tá? A reunião ocorreu no dia 14 de abril de 1906 em um prédio que fora da Igreja Metodista Episcopal e continuou até meados de 1915. E aí, irmãos, nós precisamos falar agora aqui de alguns grandes avivalistas, tá? E eu vou falar aqui rapidamente. O primeiro aí que está no livro dos irmãos é Jonathan Edwards. Esse homem aqui, irmãos, ele é famoso pelo seu sermão Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Se você buscar na internet, você vai encontrar esse livro aí, tá? Ou você pode comprar ele. Tem o sermão dele, tá? A história diz, irmãos, que esse pastor aqui, ele orava muito. Ele orava muito. A ponto de uma vez, irmãos, quando ele foi pregar esse sermão aqui, a história diz que quando ele assumiu o púlpito, as pessoas estavam rindo dele, estavam esnobando dele, estavam fazendo chacota com ele. Nada diferente do que nós vemos hoje aqui, irmãos. Em alguns lugares você vai pregar na rua, as pessoas ficam fazendo chacota, mas o problema que estava acontecendo ali eram as pessoas dentro da igreja, que estavam vivendo ali uma vida de promiscuidade. E ele então, irmãos, prega esse sermão chamado Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. E ele, irmãos, no meio da pregação, ele fala que Deus estava a ponto de, assim como ele fez com Coré, Datã e Abirão, ele estava a um ponto de fazer com que a terra abrisse a sua boca naquele momento ali dentro daquela igreja e engolisse todos aqueles pecadores por causa do pecado que eles estavam cometendo. Irmãos, depois da pregação desse homem,
A Bíblia vai, a história vai dizer, a história vai dizer que as pessoas agarravam nas pilastras com medo de cair se a terra abrir a sua boca e engolir eles vivos. E houve, irmãos, por causa dessa pregação, um grande avivamento ali na cidade onde ele pregou, ali na Inglaterra. Então, o primeiro aqui, e ele era um homem, irmãos, que ele orava muito. E nesse dia que ele pregou esse sermão, as pessoas olhavam para o rosto dele no momento em que ele estava pregando, e alguns relataram que estava vendo um rosto de um anjo, e não um rosto de um homem. Então, Jonathan Edwards é o primeiro. O segundo aí, irmãos, bastante conhecido, principalmente na Assembleia de Deus, é John Wesley. John Wesley, irmãos, ele era filho de uma mulher chamada Susana Wesley. Essa mulher teve nada mais, nada menos, alguns falam que ela teve 19 filhos, outros falam que ela teve 17 filhos. A maioria, a grande maioria fala que foi 19 filhos, tá? 7 morreram, mas 19 menos 7, 12 filhos foram criados nos caminhos do Senhor, e todos eles, os homens, todos foram pastores, e pastores usados tremendamente na mão do Senhor. As duas coisas, presta atenção numa coisa, Deus sempre quer avivar, irmão. Deus sempre quer avivar. Agora nós não buscamos. Tem gente que não é batizado com o Espírito Santo, eu posso estar falando aqui para alguns que não são batizados com o Espírito Santo, mas é porque Deus não quer te batizar? Deus quer te batizar, mas você tem que buscar, você tem que pedir. Há casos de pessoas, irmãos, que foi batizado em momentos ali, dentro do quarto, né, na sua casa, sozinho. Alguns falaram que até dentro do banheiro, cantando, mas vamos exagerar aqui. Mas outras pessoas dentro de ônibus, outras pessoas no serviço, outras pessoas dentro de banheiro ali, fechou a porta do banheiro, foi orar, foi batizado com o Espírito Santo. Então, aconteceu com uma pessoa que queria fazer a diferença. Só isso, tá? Se você quiser fazer a diferença, Deus vai fazer a diferença através de você. Agora, se o Eurípides não buscar, eu não vou buscar. Se o pastor não colocar a oração, eu não vou. Então, não vai acontecer, tá? É uma campanha, e basta você querer, porque a promessa diz que é para todos quanto o nosso Deus chamar. No livro quando o autor vai falar sobre a família do Joés, ele fala assim, que a família, as famílias mais bem estruturadas da história, ensina a família de Abraão, a de Jesus e a de Joés. E aí ele vai falar sobre a questão deles. E aí a gente vai ver que, durante toda a história, tanto ele quanto o irmão dele, o Tiago se destacaram muito, né? Só que ele era mais voltado para a pregação. Isso. E o Tiago disse para a composição, né? Depois, se eu não me engano, lá. Isso. Todos foram usados por Deus. E John Wesley mais na pregação. E o Charles foi mais na música, né? E, irmãos, quem é mãe aí, quem é avó, depois coloquem no Google. Deixa ele aqui, ó. Regras de criação de filhos de Susana Wesley. Aí os irmãos vão ver o que é uma regra para a criação de filhos, e ela criou todos, irmãos, nos caminhos do Senhor. E uma da regra que ela fala lá, uma só, não dê nada para o seu filho se estiver chorando. E aí, irmão, eles sabiam disso. Eles sabiam que choro não ia cortar o coração dela. Ela tinha que merecer aquilo, e tinha que, não adiantava chantagear mãe não, tá? Então, ele encontrou, irmãos, ele foi para os Estados Unidos. Quando ele voltou, ele pegou um navio, e nesse navio estavam os morávios, e foi dentro desse navio que ele fala que ele teve um encontro verdadeiro com o Senhor, porque antes ele não se considerava um cristão, ele estava lá largado, tá? Mas ele
a partir desse momento, irmãos, desse momento, a vida dele foi mudada completamente e ele se entregou nos braços do Senhor. Tudo na vida dele, irmão, era metódico. Ele acordava 5 horas da manhã para orar e para ler a Bíblia. E ele fazia isso como um método. Tudo, irmãos, ele escrevia tudo, ele fazia as coisas dele, o jeito dele escrever, o jeito da pregação, o jeito dos estudos, ele criou métodos para fazer isso. Por isso que a igreja que veio dele, né, não foi fundada por ele, mas aqueles que seguiam a John Wesley ficaram conhecidos como metodistas, tá? Por causa dos métodos de ensino de John Wesley, tá? Nós temos aí a vertente, irmãos, nós somos os assembleianos, nós somos armínio-wesleyanos, porque tudo de Wesley, irmão, é muito bom para a nossa vida, tá? Outro aí, irmão, George Whitefield, grande pregador, ganhou muitas almas, mas uma das coisas que chama a atenção era porque ele gostava de pregar na rua. O negócio dele era culto ao ar livre, e a maioria das pessoas as milhares e milhares de vidas, de almas que aceitaram Jesus, foi através da pregação de George Whitefield em culto nas praças, tá? Outro, irmãos, Charles Finney, tá? Grande avivalista dos Estados Unidos, ele fundou grupos de oração, e esses grupos de oração, eles eram pentecostais, também um homem tremendamente usado nas mãos do Senhor. Outro, irmãos, é Charles Spurgeon. Esse aqui é conhecido como príncipe dos pregadores. Não foi ele que deu esse título. As pessoas deram esse título para ele, porque os sermões de Charles Spurgeon é coisa impactante, tá? E foi quando ele era novinho, ele foi para a igreja, estava nevando muito mesmo, e nesse dia faltou, o pastor não deu conta de ir, não deu conta de chegar. E aí não tinha pregador, chamaram um sapateiro, um homem ali, um homem humilde, falou assim: olha, venha trazer aqui uma palavra. Alguém falou ali que estava dirigindo o culto, e aquele sapateiro abriu lá em Isaías, se não me engano, 45, onde vai dizer assim: olhai para mim e sereis salvos, todos os moradores da terra, olhai para mim. Aí ele começou a dizer assim: nós temos que olhar para Jesus, nós temos que olhar para o Senhor. Igreja, olhe para Jesus. O óculos caiu aqui. Olhe para Jesus. Igreja, olhe para Jesus. E quem é que estava sentado lá, irmãos? Bem na frente assim, ó, um adolescente. Aí ele olhou assim e falou assim: menino, olha para Jesus. A partir daquele dia, ele olhou para Jesus e se tornou o príncipe dos pregadores depois dessa pregação de um sapateiro, irmãos, de uma pessoa humilde que não tinha o dom da palavra, mas somente ficava falando: olha para Jesus, olha para Jesus, olha para Jesus. Mudou a vida desse homem aqui, tá? Ele começou a pregar com 17 anos, tá? Outro, irmãos, é Dwight Lyman Moody, tá? É Lyman mesmo, eu fui pesquisar. Antigamente eu falava Lyman Moody, tá? Ele começou, irmão, pregando na escola dominical para crianças e se tornou um dos maiores pregadores da palavra de Deus. E, irmãos, e falta tempo aqui da gente falar sobre Jonathan Gould, David Brainerd, Guilherme Carey, John Bunyan, irmãos, que escreveu O Peregrino. Irmãos, o crente que não leu O Peregrino está errado. Você tem que ler O Peregrino, irmão. Compra ele. Baixa ele na internet, então, já que você não tem aí, baixa ele na internet. Leia O Peregrino. É o segundo livro mais lido em todo o mundo. O primeiro é a Bíblia, tá? E O Peregrino é o segundo. Henrique Martin, David Livingstone, Hudson Taylor e todos esses aí. Vamos aí, irmão, deixa eu correr aqui. E aí, irmãos, diante disso tudo, começa um movimento lá nos Estados Unidos chamado Movimento Holiness. O que é Holiness, irmãos? É santificação. É o movimento da santificação. O que pregava esse movimento, irmãos? É que existia uma segunda bênção.
A primeira bênção era a salvação, quando você aceita Jesus como Salvador, e a segunda bênção, irmãos, é a santificação. Então eles criaram essa doutrina, nesse ponto aqui, de que quando você recebe a Jesus como Salvador, você tem que buscar constantemente, você tem que se fechar, você tem que ficar ali na igreja buscando constantemente. E através desse buscar, irmãos, muitas pessoas começaram a ser batizadas com o Espírito Santo. E dentre esses aqui estava esse homem que nós vamos mostrar aqui agora, Charles Fox Parham, tá? Que foi um grande promotor da doutrina, né? Do movimento pentecostal nos Estados Unidos. Movimento pentecostal? O que é um movimento pentecostal? Movimento, o que é... Quando a gente fala de movimento, irmão, não está dizendo sobre questão de mexer, não. O movimento pentecostal é um agir do Espírito Santo, assim como ele agiu no dia de Pentecostes. Movimento, irmãos, é essa ação do Espírito Santo em um determinado momento da história. Movimento pentecostal, basicamente é isso. Vou falar no final. Então, irmãos, nessa época estava em alta aqui o cessacionismo, tá? O cessacionismo, e Parham, irmãos, esse homem aqui, ó, olha como é que ele gostava de pregar também, ao ar livre, em cima de uma carroça ali, ele parava e ele pregava, e muitas pessoas aceitaram a Jesus como Salvador. Ele era, irmãos, professor, e ele abriu um instituto bíblico. E nesse instituto bíblico tinha 40 jovens, 40 pessoas estudando teologia, assim como os irmãos estão estudando aqui. Mas não existia batismo com o Espírito Santo. As pessoas não falavam em batismo com o Espírito Santo. Só que Charles Fox Parham, ele já era batizado com o Espírito Santo. E ele faz uma pergunta e manda que os 40 alunos façam um trabalho e façam uma pesquisa. Qual é essa pesquisa? Há condições. Ele fala assim, olha, nos dias que nós estamos vivendo, há condições de ser batizado com o Espírito Santo, assim como em Atos dos Apóstolos? E aqueles rapazes ali, irmãos, e moças e senhoras, eles foram pesquisar. Ao pesquisar na Bíblia Sagrada, eles começaram a ver que haveria condições sim. E começaram não só a pesquisar, mas começaram também a buscar. E aí, uma senhora, né, chamada Agnes Osman, foi a primeira daquelas alunas a ser batizada com o Espírito Santo. E aí, irmãos, todos os outros foram batizados com o Espírito Santo. E começou simplesmente em um instituto bíblico, apenas com uma pergunta: podemos hoje ou não ser batizados com o Espírito Santo, tá? E aí começou ali naquele momento também o movimento pentecostal nos Estados Unidos, através de Charles Fox Parham. E um desses alunos aqui também, Charles Fox Parham. Aí eles colocam Carlos aí, pastor, porque eles estão aportuguesando. Mas o nome dele é Charles. Aí eles colocam Carlos Spurgeon, não é Carlos Spurgeon. Eles colocam João Wesley, não é João Wesley, é John Wesley. Né? Estou falando, melhor de falar o jeito que é. Né? O nome dele é Charles Fox Parham, tá? E aí, irmãos, um desses também que foi batizado com o Espírito Santo, é esse cidadão aqui que nós já falamos, William Seymour, tá? Ele foi batizado com o Espírito Santo, e ele então, irmãos, abriu uma igreja, que nós já falamos aqui, lá na Rua Azusa, e aconteceu este grande avivamento também neste local, e ele colocou aqui como nome dessa igreja, irmãos, uma coisa interessante, olha, Missão da Fé Apostólica. Missão da Fé Apostólica. Quando a Assembleia de Deus foi aberta no Brasil, e hoje, né, principalmente a missão,
O nome da Assembleia de Deus, missão, irmãos, tem tudo a ver com isso aqui, ó. É a Assembleia de Deus, missão. Porque no início, o primeiro nome da Assembleia de Deus no Brasil foi justamente esse aqui, ó. Missão da Fé Apostólica. E aí foi mudado para Assembleia de Deus, tá? Então começou também com William Seymour, porque por aqui e por Charles, com outro homem chamado William Durham, passou ali dois homens que nós vamos falar aqui, que é Gunnar Wingre e Daniel Berg, tá? Aqui, William Howard Durham. Ele também, irmãos, dentre esses que estavam sendo batizados com o Espírito Santo, ele abriu um local de pregação, um salão ali, e nesse local ele mandou muitos missionários para o mundo inteiro. E dois missionários que foram enviados, irmãos, para fora, foi justamente Daniel Berg e Gunnar Wingre, através de Durham, tá? Nós não vamos entrar aqui no assunto sobre como foi o batismo de Gunnar Wingre e Daniel Berg, não por causa do horário, tá? Então, irmãos, Gunnar Wingre e Daniel Berg, eles estavam ali já prontos para ser enviados. Deus usa uma pessoa e quando está falando em línguas estranhas, no meio daquela línguas estranhas sai assim, parar. Aí eles vão, não sabem onde é isso, vão pegar um mapa mundi da época, né? Um mapa mundi daquela época lá, vão numa biblioteca, acham um mapa mundi e encontram que Pará está na América do Sul, num país chamado Brasil. E é para cá que eles vêm, tá? Vamos aí. A evolução, as primeiras igrejas pentecostais iniciaram, irmãos, as duas igrejas pentecostais que iniciaram no Brasil, Congregação Cristã e Assembleia de Deus. A Congregação Cristã no Brasil é pentecostal? É pentecostal, tá? Foi fundada por quem? Por Luiz Francescon, italiano. Ele veio para o Brasil e iniciou aqui, tá? Irmãos, preste atenção, Luigi Francescon, ele não tinha raiva de Gunnar Wingre e Daniel Berg, eles eram amigos um do outro. Mas quando Luiz Francescon, ele volta, porque ele não ficou aqui no Brasil, ele volta para a Itália, ele deixa a congregação cristã nas mãos dos anciãos, de muitos anciãos. E é esses anciãos, irmãos, que infelizmente começam a criar doutrinas e alguns preceitos, e esses preceitos é o quê? Que todas as demais igrejas não vale nada, né? São pagãs. A igreja certa e a igreja correta é a Santa Congregação, tá? Não foi Luiz Francescon que fez isso aí não, tá, irmãos? Deixa eu correr aqui. Irmãos, para nós entendermos aqui, novamente, a questão dos movimentos. Pense na questão de ondas, tá? Ondas, mas não é aquela onda que vai e volta, não. É aquela onda que vai e espalha, tá? Nos Estados Unidos tiveram 3 ondas. Primeira onda, segunda onda e terceira onda do movimento pentecostal. No Brasil, do mesmo jeito, tiveram 3 ondas também, tá? Não está aí na lição, mas fala alguma coisa sobre ondas aí. A primeira onda, irmão, a ênfase era no quê? Na santidade, na santificação. A ênfase era na santificação. Quais as 2 igrejas que vieram com a primeira onda? Assembleia de Deus e Congregação Cristã do Brasil, sendo que a Congregação Cristã é mais antiga, 1 ano, do que a Assembleia de Deus, de fundação, de início, aqui no Brasil, tá? Segunda onda, irmãos, a ênfase era na cura divina. E aí, quais as igrejas que vieram na segunda onda? Quadrangular, o Brasil para Cristo e Deus é amor, tá? Não vamos falar aí sobre a fundação, não, tá aí no livro dos irmãos aí, tá? Terceira onda, aí veio a terceira onda do movimento pentecostal, que nós chamamos, irmã Fernanda, de
pentecostalismo. É um novo pentecostalismo, é um novo jeito de pentecostalismo, tá? Quem é que veio aí na terceira onda? Que a ênfase deles, irmãos, infelizmente, é na prosperidade, tá? Nós temos aí Universal do Reino de Deus, são pentecostais, irmãos, mas são neopentecostais. Não dão tanta ênfase como nós damos ao Espírito Santo, mas dão muita ênfase nessa questão aqui. Temos a Universal, da Universal, irmão, veio a Igreja Internacional do Reino de Deus, o R.R. Soares é cunhado do Bispo Macedo, e também, irmãos, não está no livro dos irmãos, mas eu quis questão de colocar a Renascer em Cristo. Todas essas aí, irmãos, a ênfase, infelizmente, é na questão da prosperidade ou confissão positiva, tá? Alguns pregam confissão positiva também, tá? E aí, irmãos, vamos aí. Daniel Berg, nós já falamos aqui, é Daniel Berg aqui com Gunnar Wingre, tá? Daniel Berg à nossa esquerda, Gunnar Wingre à direita, tá? Foram eles que vieram para o Brasil e deu-se início à Assembleia de Deus. Nós temos aqui alguns irmãos e irmãs. Nós temos aqui a Celina Pereira de Albuquerque, a primeira irmã a ser batizada com o Espírito Santo no Brasil. Foi essa senhora aqui, tá? E temos aqui outros grandes homens aqui, Levi Petros e outros irmãos aí. Deixa eu pular aqui. Temos a Congregação Cristã do Brasil, irmão, não vamos falar aqui mais nada, já falamos. Temos a Quadrangular. A Quadrangular, irmãos, ela é conhecida por esses 4 símbolos aqui, tá? Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. E vai reinar, né? Então, tem. Ela não é tão forte não, mas tem muita Quadrangular. Maranhão. Minas Gerais também. Aqui a gente quase não vê, né? Aqui, irmãos, o Brasil para Cristo, Deus é amor, tá? Já mostrei tudo. Universal e Internacional da Graça de Deus. E temos a Assembleia de Deus. Vamos encerrar aqui, irmãos, somente com essa parte. Nós temos aqui, irmãos, a taxa de crescimento no Brasil, tá? De 1980 a 2000. Nós vemos aqui, irmãos, que a Igreja Católica Romana não teve um crescimento. Olha aqui, ó. Em 1980 tinha 88,95. Em 2000 cresceu 73,60. Mas olha aqui, ó. A Igreja Pentecostal, Evangélica Pentecostal, geral, né, irmãos? Em 1980 tinha crescido 3,25. Em 2000 10,42, tá? Aqui, irmãos, é outro dado também de 2000 a 2010. Católicos eram um total de 123 milhões, evangélicos 42,3. Temos também, irmãos, um ponto importante aqui também que cabe a gente ressaltar, o crescimento dos espíritas. Foi muito também. O espiritismo cresceu muito, de uma forma bem forte, tá? Irmãos, aí o neopentecostalismo, irmã Fernanda, a base dele, o que é? Confissão positiva e batalha espiritual, tá? Confissão positiva, ligada com a teologia da prosperidade. A batalha espiritual é uma ênfase exagerada no dualismo. O que é o dualismo, irmão? A guerra entre Deus e o diabo. É uma ênfase exagerada, tá? Que nós vamos explicar aqui mais na frente, tá? E também, irmãos, o relativismo das coisas. O novo pentecostalismo, que é neopentecostalismo, se adapta facilmente à cultura. Eles abraçam a cultura, irmãos, chegou, né? Por exemplo, só citando um exemplo que nós vamos mostrar aqui. O sal grosso. Era da onde isso, irmão? Do espiritismo. Aonde é que é usado isso? Nas igrejas neopentecostais. Sessão de descarrego era da onde? Do espiritismo. E eles se adequam a essas coisas facilmente, as igrejas neopentecostais, tá? Boa parte são conhecidas pelas seguintes práticas, tá? Teologia da prosperidade,
Lembrando, irmão, que não é pecado você ser rico. Não é pecado você ser rico, tá? Mas é a ênfase exagerada, viu? É a ênfase exagerada na questão de ser rico. E na concepção deles, irmão, se você for pobre, tem alguma coisa errada com você. Ou você está em pecado, ou você não tem fé em Deus. É isso, tá? Então, teologia da prosperidade. Outra ênfase aí é a batalha espiritual. É isso aqui, irmão, que eu queria mostrar para os irmãos um dia. Essa quebra de braço aqui de Jesus e o diabo. Irmão, não existe isso aqui, irmão. Não existe isso aqui. Não existe. Eles colocam, irmão, como se tivesse um reino do mesmo jeito, ou de pé de igualdade com o reino de Deus, e ficam brigando um com o outro. Não, irmão. Deus não briga com o diabo. O diabo, irmão, a Bíblia vai dizer em João que ele já está derrotado. Ele já está condenado. Então Deus não vai ficar brigando. A ênfase da batalha espiritual, eles pegam da onde? De Daniel. O rei de Tiro, tal, aquele negócio lá. Irmão, ali era uma situação. Foi uma situação. Irmãos, eles chegam ao cúmulo. Eu estava escutando um pastor falar. Eles chegam ao cúmulo. Teve uma pessoa que pegou, irmão, óleo ungido na igreja dele, um tambor de óleo ungido, orou lá e consagraram, e puseram um caninho, pastor Giovanni, e saiu com um carro, derramando nas ruas da cidade. Sabe por quê? Porque existe, segundo eles, existem espíritos territoriais, aonde por exemplo, aqui nessa rua aqui, é um demônio que manda aqui. Irmão, quem manda aqui é Deus, irmão. Se está acontecendo coisas aberrantes aí, irmão, não é porque tem um chefe aqui, não. A Assembleia de Deus nunca aceitou isso, irmão. Nunca aceitou. Infelizmente tem entrado. Aí o cidadão passa jogando óleo na rua para marcar terreno. Aí eu vou falar uma aberração, outra pior. O cidadão falou que, como é que um cachorro marca território? Mijando, urinando. O cidadão, irmão, chegou ao absurdo de encher a bexiga dele e sair mijando na rua dele para marcar território. Irmão, pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus. Batalha espiritual. É isso aqui, viu, irmão? A Bíblia vai dizer que nós não temos que ignorar os ardis do Satanás. Mas agora, irmão, colocar ele em pé de igualdade com Deus, nunca foi. Ele nunca chegou nem aos pés, nem na unha, irmão. Tá? Irmão, e é uma ênfase, diabo, vê diabo lá naquele canto, vê diabo naquele ventilador, vê diabo ali, vê diabo aqui. Irmão, aonde olha, vê diabo. Pelo amor de Deus, é batalha espiritual, tá, irmão? Outra coisa, irmão, é isso aqui, ó, é o tal de fogueira santa, queimar pedido, por aí vai, aí outra aqui, Vale do Sal. Aqui, irmão, aqui é o corredor, é porque aqui não dá para ver, né? Mas o corredor aqui tá cheio de sal, irmão. Aí as pessoas vão passar no Vale do Sal. Aí pega em alguns textos na Bíblia Sagrada, isso aqui, irmão, pelo amor de Deus, não precisa disso. Não precisa disso. Outra coisa, e isso aqui, irmãos, é uma foto dentro da Assembleia de Deus, ó. É a ênfase ao judaísmo. Aqui se prostrando na frente de uma arca. Nós não precisamos disso, não, irmão. Nós não precisamos disso. Outra coisa é tocar o berrante dentro da igreja, o chofar. Bam, bam, e tal, e chamando os irmãos como se fosse gado. Né? Então, pelo amor de Deus. Outra coisa, irmão, maldição hereditária. Eu continuo batendo na mesma tecla. Irmão, Jesus, ele quebrou todas as maldições na cruz. Nós não temos maldição. Se você tem maldição na sua vida, irmão, com todo respeito, você ainda não aceitou Jesus como Salvador.
Porque se você aceitar Jesus como Salvador, toda maldição, toda cédula de maldição que existia contra a tua vida foi riscada, apagada na cruz, tá? Ou nós estamos debaixo de bênção, ou nós estamos debaixo de maldição, tá? Agora, volto a dizer, se uma pessoa ele faz algumas coisas erradas aqui, irmão, a família vai ter consequência daquilo que ele estava fazendo. Agora, essas consequências que as pessoas ficam falando, que, não, é porque meu pai foi assim, Não, pelo amor de Deus, os filhos comeram uva e os dentes os pais comeram uva e os dentes dos filhos que embotaram, né? Eles vão, aí não, aí ele mesmo vai dizer negativo. A alma que pecar, essa morrerá. Não vai ser os filhos não vão carregar a maldição dos pais, não. Tá? Então, pelo amor de Deus, maldição hereditária. Aí, irmãos, as deturpações, olha aí. As deturpações, irmão, que está acontecendo. Derramando, irmão, 3 litros de azeite na cabeça de um cidadão aí, para ungir a pessoa. Pelo amor de Deus. Para que isso, irmão? Que desperdício de azeite é esse, irmão? Desperdício. Isso aqui, se não me engano, são as unções apostólicas, né? Que é outra questão aí, tá? E eu encerro agora, último slide. A igreja vem cumprindo o seu papel no mundo, nada conseguiu deter o seu crescimento até hoje. Cumpre-se o que Jesus falou, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porém, ela enfrenta grandes desafios. Precisamos repensar sobre o nosso papel na tarefa da evangelização, mas também estabelecemos diretrizes para o combate das falsas doutrinas que estão invadindo a igreja. Cabe a cada um de nós vigiarmos, difundirmos a sã doutrina e cumprirmos o quê? O ide do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está aqui, ide fazer discípulos de todas as nações. Cristo virá em breve. Ora vem, Senhor Jesus. Amém? E que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo.